mergulhar, vamos dar um mergulho nesse rio da palavra. Mateus capítulo 11, verso 25. É um texto bastante conhecido. Creio que você já abriu a sua Bíblia, mas vamos até ele agora. Mateus capítulo 11, a partir do verso 25 até o 30. Nós vamos estar falando aqui algo da parte do Senhor. Amém? Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, dependendo da tua Bíblia, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Feche os olhos. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Estamos no rio do Senhor e queremos que nessa noite, Deus querido, cada coração seja uma terra fértil para receber a divina semente da tua palavra. Que a gente possa desfrutar do novo do Senhor e que o perfeito jardineiro possa tocar a terra do nosso coração para que essa semente frutifique. Para que essa semente, ó Deus querido, ela possa estar sendo lançada no nosso coração e ela venha frutificar, venha germinar, a brotar e venha gerar fruto, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus, coloco, Deus querido, a nossa vida, a minha vida, a vida da noiva, da igreja, dos filhos e das filhas, perante a tua face, e que o teu Santo Espírito tenha total liberdade no nosso meio, porque a igreja é tua, pertence a ti, e tudo é para ti. Então, Deus amado, somos teus nesse momento de glória, porque a tua presença para nós é glória. Fala conosco, Senhor, segundo a tua santa e doce vontade, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar trabalhando debaixo de um tema: descansando nos braços do Pai. Você já percebeu que nós não atuamos numa igreja que chamamos você de ovelha? Por que será? A Bíblia faz tanta tipificação com ovelha, por que nós não falamos, não chamamos de ovelha? Por um simples fato: nós, a liderança, os líderes, nós não precisamos da sua lã. Todo o suprimento que temos vem do alto, vem do Senhor. Então nós não precisamos de lã, nem da carne, nem do leite, nem dos seus ossos. Não precisamos da sua pele, não precisamos de nada. E todo pastor, ele cuida da ovelha, mas com uma intenção. Mas também não chamamos você de membro, porque quem tem membro é o Sinédrio, é a Câmara dos Deputados, é a Câmara Federal, é o Senado. Então você também não é um membro. Nós chamamos você de filho, porque a Bíblia diz assim, que você é filho. E uma das coisas que o diabo roubou da igreja, ele conseguiu roubar por esses séculos, foi a identidade de filho e de filha. Por que ele fez isso? Porque se ele roubar da tua mente que você é filho ou filha, ele também facilmente vai roubar que você não tem herança. Porque herança só é para filho. Servo não tem herança, empregado não tem herança, escravo não tem herança, ovelha não tem herança. Quem tem herança são os filhos. E o mundo lá fora está esperando a manifestação, não é de crente, não é de católico, não é de ninguém mais. São dos filhos. Romanos diz isso. A ardente expectativa da criação, ela está esperando, ela está com expectativa, aguardando a manifestação dos filhos, porque o filho manifesta o Pai. Então você aqui é filho. Comporte-se como um filho, tenha mente de filho, cabeça de filho, mentalidade de filho e de filha. Você é filho de Deus. Amém? Mais convicção, você é filho de Deus. Amém? Amém. Você é filho e você é filha. E sendo filho você tem direito à herança. Sendo filho você tem direito a tudo que é do Pai, pertence a você.
Acontece que o diabo conseguiu roubar isso da mente de muitas pessoas. E as pessoas viram, ao invés de virar filho dentro de uma igreja, ele vira pedinte. Ele vai na igreja como um mendigo negociar com Deus, fazer campanha com Deus. Ele vai negociar diante de Deus. E ele esquece que o cabrito já é dele. Tudo que ele é do pai já é dele. Mas por que ele não desfruta ainda? Quem tem filho aqui sabe disso. Quem tem um filho pequenino, jamais você vai colocar a chave do teu carro na mão dele. Mas não é dele? É dele. E por que você não dá para ele? Porque ele é pequeno. Com Deus é a mesma coisa. Para ser filho basta você nascer de novo. Mas para desfrutar da herança basta crescer e amadurecer. Não adianta eu pedir fora do tempo. Posso fazer campanha, corrente, quebrar corrente, amarrar corrente, fazer corda, o que quiser. Ele não dá antes do tempo. Onde fala isso? Gálatas 4. Lá vai dizer que se o herdeiro for menino, ele não é diferente do escravo, mesmo sendo dono, senhor de tudo. Porque ele tem que deixar de ser menino. A igreja tem que amadurecer e deixar de ser menina. Deixar de ser criança na fé e amadurecer para um novo tempo em Deus. Amém? Nós vemos aqui um texto onde Jesus está falando, ele está numa adoração. E esse texto, essa semana, ele me intrigou bastante, porque eu comecei a ler o texto e ele está no meio de uma adoração e de uma gratidão. Ele está adorando o Pai, agradecendo o Pai. Ele vai dizer para o Pai aqui: Senhor, obrigado, Pai, por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem colocado coisas na mão de pequeninos que o Senhor não deu para estudiosos, não deu para sábios, e dão para eles. Quem são os pequeninos? Nós, você, eu, os pescadores, os agricultores, os cobradores de impostos, as prostitutas, todos aqueles que ele ganhava. Deus estava revelando mistérios para esses pequeninos, segredos para eles. Segredos ele tem revelado. E aí o que ocorre? Ele estava agradecendo. No verso 25 ele está dizendo, naquele tempo respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Até aqui, do verso 25 até o verso 27, ele está grato a Deus, ele está agradecendo o Pai, ele está com o coração todo grato. Mas no verso 25, no verso 28, ele interrompe um diálogo com Deus, ele interrompe o diálogo com o Pai, bruscamente. Parece que ele sai do assunto. E ele vai falar de algo que ele vai dizer: vinde a mim. Ele está numa adoração: Senhor, Pai, o Senhor é lindo, Pai, obrigado por tudo. De repente ele para: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados. Por que ele dá essa brusca parada? Ele faz uma brusca freada na adoração e na gratidão. Primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que é cansaço. O que é cansaço? Descansando nos braços do Pai. Mas o que é cansaço? Cansaço é a incapacidade de continuar funcionando dentro da tua capacidade. Você tem uma capacidade, mas o que é cansaço? É quando você não consegue mais funcionar dentro dela. Você está tão exausto que você não consegue mais funcionar. É muito comum, uma das coisas mais comuns de você ouvir pelo mundo afora é: eu estou cansado. Ou eu estou cansada, eu cansei do marido, eu cansei da esposa, eu estou cansado da vida, eu cansei do emprego. O mundo parece estar cansado. Então é muito fácil, todo mundo vive reclamando de cansaço, cansaço de relacionamento, cansou de lutar, estou cansado de lutar, eu estou cansado de buscar, eu estou cansado. É uma frase muito comum que permeia todas as pessoas. E Jesus, ele ficou muito preocupado com esse grupo de pessoas. O cansaço, ele pode afetar a sua mente. O cansaço, ele pode afetar a sua alma, pode afetar o seu espírito, o seu corpo. E Jesus, ele para uma adoração para ele se dirigir ao cansado. Esse texto ele é muito lido, mas hoje nós vamos entender por que ele se dirige a um cansado. Por que ele vai se voltar para pessoas que estão cansadas. Porque o maior interesse do Senhor é que você e eu voltemos ao plano original do Senhor. Qual é o plano original de Deus? É que você seja filho, filha, parecido com Cristo. Esse é o plano original. Nunca foi plano original salvação. O que Deus quer para a nossa vida? Quer salvar? Não, Ele não quer salvação. A salvação foi um plano B, paralelo, que Deus teve que criar, porque o homem saiu do plano original, que era ser filho. Esse é o plano original, é ter filhos e filhas parecidos com Cristo. Continuar a sua família. Deus é família.
Deus, ele preza pela família, ele cria família, mas aí o homem sai por causa do pecado do plano original, e ali você começa a entender que Deus foi preciso, por amor, cometer uma loucura, porque a Bíblia diz que Deus é louco. A Bíblia fala em Coríntios, em 1 Coríntios, que Deus, ele é louco, que a loucura de Deus é mais sábia que os homens, mas fala também que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por que diz isso? Mas Deus é louco? Ele cometeu um ato de loucura, ele deu o próprio filho por um bando de pecadores que não mereciam, eu e você, e toda uma humanidade perdida. Então Deus, ele teve um ato de loucura. Mas qual é o ato de fraqueza? O ato de fraqueza de Deus é te amar. Deus, ele te amou tanto que ele cometeu a loucura de dar o filho. Por isso Coríntios, Paulo está dizendo que Deus, a loucura de Deus, ela é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então Deus, ele teve essa atitude de trazer um plano de salvação para nos colocar no plano original de volta. A salvação é um plano paralelo. E Jesus, ele estava falando aqui de gratidão, ele estava falando de amor, falando de relacionamento, falando de intimidade, ele estava falando de segredos, falando de aliança, falando coisas profundas com o Pai, e ele interrompe. Se você ler com atenção, você vai perceber que o assunto parece que não tem nada a ver. O verso 28 não tem nada a ver do 25, 26 e 27. Porque ele estava numa linha e ele interrompe para fazer um apelo a você e a mim. E ele vai dizer agora por que Jesus interrompe esse assunto. Por que ele faz isso comigo e com você? Por amor. Mas por que ele faz isso? Nós vamos falar muito rapidamente, eu não vou me demorar. Porque hoje a palavra é curta. Curta, direta e concisa, porque Deus é focado. Glória a Deus que o nosso Deus é Deus de foco. Então seja você também um filho de foco, tenha foco nas coisas. E nós vamos entender por que Jesus interrompe, porque como ele vê, por que Jesus acha tão perigoso. Ele vê, acha não que ele não acha, ele tem certeza que o cansaço é perigoso. Primeiro lugar, porque o cansado nunca está no lugar certo. Jesus, ele estava adorando, ele estava fazendo um relacionamento, falando de aliança com o Pai, e ele imediatamente ele se lembra que uma pessoa cansada nunca vai ter relacionamento com Deus, nunca vai conseguir, porque o cansado nunca está no lugar certo. Eu vou pegar um exemplo para te provar. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Você vai perceber que uma pessoa cansada, ela nunca está estabelecida no lugar certo. Sempre o cansado está no lugar errado. E isso fez Jesus lançar um zelo. Eu não gosto da palavra preocupação, que Deus não se preocupa, mas ele tem zelo. E ele libera um zelo. Ele para até aquele momento de relacionamento por zelo a mim e a você. E ele vai falar ao cansado: olha, você que está cansado, vinde a mim, vinde a mim. 1 Reis 19. Por que ele vê isso? Vê de tão perigoso numa pessoa cansada. O que o Senhor vê? O cansado nunca está num lugar certo. 1 Reis 19. Diz assim a palavra, o verso 1. Todos acharam? Diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E vendo Elias, vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, Elias, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aí ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus é um bom lugar para se estar? É.
mas não era lugar para Elias. Elias, ele tinha que ter ficado lá em Israel, ele tinha que ter ficado ali porque Jezabel nunca iria confrontá-lo. Todo espírito de Jezabel, as pessoas confundem Jezabel com pombagira, com batom vermelho, é muito mais profundo. Se você vir no manto de paternidade que vamos fazer logo depois do aniversário, vamos recapitular, você vai entender quem é Jezabel. Jezabel representa um espírito de manipulação. Jezabel, ela representa um espírito de domínio. Então ela é dominadora, ela é manipuladora. Líderes que manipulam têm espírito de Jezabel. Você vai saber isso a fundo no manto de paternidade. E essa mulher Jezabel, ela estava ali manipulando Acabe. Jezabel estava fazendo tudo isso ali. E ela olha para Elias, fica sabendo de Elias. Tinha matado mais de 450 profetas de Baal. E mais 400 profetas também dali. E ele ficou cansado. Ele se exaustou, ele ficou muito cansado, ele ficou depauperado, muito cansado. E aí ela manda uma mensagem, falou: diga para ele que em 24 horas ele vai morrer igual ele matou os meus profetas, ele vai morrer. Jezabel nunca vai confrontar o profeta, nunca teve um encontro de Elias e Jezabel na Bíblia. Todo fofoqueiro, você quer acabar com o espírito de Jezabel? Quando um fofoqueiro chegar para você, você fala: beleza, então deixa eu chamar a pessoa. Na hora ele desconversa, porque nunca vai confrontar. Jezabel não confronta, é só de longe. Quem tem espírito de Jezabel, ele só lança a palavra de longe. Ele confronta só de longe, ele nunca confronta de perto. Porque Jezabel fez isso, mandou um recado, mas nunca eles se encontraram. Então quem tem um espírito de Jezabel sempre irá mandar recado, sempre fará fofoca de longe, nunca confronta. Mas o assunto não é esse. Estamos falando do cansaço. E Elias estava cansado, e ele tem a notícia e corre. E ele vai dormir debaixo de um zimbro. O anjo vem e toca, dá comida para ele, dá pão. Aí ele torna a dormir, porque esse primeiro sono era o da depressão, então ele dorme. Aí ele acorda de novo, o anjo dá pão de novo, fala: vai. Aí ele caminha, ele vai até Horebe. E ele estava fazendo o quê? Ele estava no lugar errado. Leia comigo o verso 9. E entrou ali, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que Deus disse para ele? Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Não é teu lugar. Por que Elias estava no lugar errado? Porque ele estava cansado. Toda pessoa cansada vai para o lugar errado. A pessoa está cansada no relacionamento, o marido vai para um prostíbulo. O cansaço leva para lugares errados. Não está contente com o patrão, ele fica em casa dormindo, lugar errado. Quando você tem um cansaço de alguma situação, você se desloca ao lugar errado. O cansaço nunca vai deixar você estar no lugar certo. Por isso que isso aconteceu. Aí no verso 15, olha no verso 15 do mesmo texto. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Olha aqui no verso 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Por isso Deus está falando para Elias: volta para lá, você tem tarefa para cumprir, você tem que ungir Azael, você tem que fazer o que eu te mandei fazer, você não pode ficar aqui, o lugar é errado. Então aquele que está cansado sempre vai estar em um lugar errado. Eu estou cansado de ir na igreja, fica em lugar errado. Todas as pessoas que estão cansadas ficam em lugar errado. Por isso Jesus interrompe, porque ele está tendo um relacionamento muito íntimo com o Pai. E ele entende já na hora: o cansado não vai conseguir ter essa relação com o meu Pai, nem comigo. Então na hora ele interrompe e fala: está cansado, vinde a mim. Por isso que ele diz, quando Jesus ele fala vinde a mim, ele não está mandando ir para um lugar, ele está mandando ir para uma pessoa. E o cansado sempre vai para o lugar errado. Quem lembra de Pedro? Não precisa ler, mas em João 6, 67 e 69 diz assim: então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna,
e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O cansado nunca vai estar no lugar certo, mas Pedro entendeu, ele disse sim para o Senhor. Ele não falou para onde iremos, ele disse para quem. Porque Jesus não é só um lugar, ele é uma pessoa que você deve estar nele. Muitos estão em lugares, estão na igreja, estão numa membresia, estão em muitos lugares, mas não estão em Cristo. Ele disse, vinde a mim. Não é para vir a uma placa, não é para vir a uma denominação, é para vir a mim, venha a mim, a palavra. Ele é a palavra. Ele disse, vinde a mim. Então Jesus é muito mais do que um lugar. Ele é uma pessoa e ele manda se colocar nesse lugar, chamado ele mesmo, Jesus. Então o cansado, ele nunca está no lugar certo, mas não é só isso. Segunda coisa, vai para o livro de Gênesis capítulo 25. Primeiro, o cansado nunca está no lugar certo, por isso Jesus teve esse zelo tão grande a ponto de interromper um diálogo com o Pai, para imediatamente convocar a sua igreja, convocar aqueles que estão cansados, porque ele sabe que um cansado nunca vai ter aliança com Deus, um cansado nunca vai chegar na presença de Deus, o cansado vai só para o lugar errado, só para o lugar errado. Gênesis capítulo 25. Verso 29, uma história muito conhecida, mas você vai ver o que dá um cansado. O que um cansado faz. Gênesis 25, 29 diz assim: E Jacó cozeram guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque eu não ouvi, eu estou? Esaú estava cansado, por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esta é a segunda coisa que ocorre com o cansado. Uma pessoa cansada negocia os seus valores. Toda pessoa cansada se vende. Toda pessoa cansada não reconhece o seu valor. Toda pessoa cansada tem preço. Qualquer pessoa cansada, ela tem um preço. E não é valor, porque quem tem valor não tem preço. Porque aquele que tem preço, ele não tem valor. Toda pessoa que coloca um preço, o valor dele é aquele preço. Mas quem não tem valor, nunca tem preço. E ele colocou um preço no direito de primogenitura. Sabe o que era isso para um judeu? Sabe o que era isso? O filho mais velho, ele tinha o direito de metade de toda a herança. Podia ter 50 filhos, metade era só dele. E ele negocia o nome da família, ele negocia esse direito por causa de um prato de lentilhas. Mas o detalhe é, ele estava cansado. Todo cansado negocia seus próprios valores. Toda pessoa cansada negocia a si mesma, ela se vende, ela se troca, ela se dá por qualquer barrela. Toda pessoa cansada faz isso. Por isso Jesus está mandando para que o cansado venha até ele. E porque Jesus sabe que o preço que ele pagou por mim e por você, ele não pagou por preço. O maior erro de Satanás foi ter posto preço em você. Ele pegou a tua cabeça e botou preço. Olha, o preço é morte. Mas Jesus, sabendo o teu valor, ele foi lá e pagou o preço. Então para Jesus você não tem valor comum de preço. Você tem um valor real do sangue. Você não tem um preço estipulado, porque ele estipulou um preço e ele caiu. Porque Jesus pagou o preço, sabendo o valor que você tinha e tem para ele. Então quando Jesus olha para mim, olha para você, ele olha o valor que você tem. O valor do sangue. Por isso ele pagou o preço. O diabo achou que você só tinha preço e deu um preço. Jesus paga. Então toda pessoa que se cansa, ela começa a negociar. Ela negocia a sua salvação, ela negocia a fidelidade, ela negocia a sua aliança, negocia herança, negocia convicção. Quanta pessoa que está cansada às vezes de um ministério, ele está cansado de alguma situação, aí ele negocia já a salvação, ele já negocia tudo e vai para o mundão, ele já larga tudo. Ele está cansado às vezes com uma situação, aí ele já cansou daquilo, ele já engloba tudo e perde tudo, lança por terra tudo. Deixa eu te falar uma coisa, em Deus, é em Deus isso. Deus nunca vai obrigar você a servir a Ele aqui, ou ali, ou lá. Você tem que vir a Ele,
a Ele, a Jesus, a palavra. Aí você vai ter o direito, Deus te dá o direito bíblico de você servir a Ele na parte do corpo que você sente bem. Você não é obrigado, só cães manipulam e obrigam você a ficar em algum lugar. Só cães fazem isso, você saberá isso em Manto Paternidade melhor. O que ocorre? Você precisa entender isso, você é livre para servir a Deus, mas nunca negocie o seu valor. Nunca negocie, por mais cansado, por mais debilitado que você está da obra. Se você está cansado de fazer a obra, não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua. A obra do homem cansa, a obra de Deus não. A obra de Deus, ela dá prazer. A obra que Deus me deu é a palavra, o ministério da palavra. Eu tenho prazer de falar da palavra. Ninguém pode me cobrar. Se alguém falar para mim quanto você cobra para pregar, eu vou falar nada. Porque tudo que eu recebi foi de graça. Eu tive família restaurada, vida restaurada, ministério restaurado. Como eu vou cobrar algo que Ele me deu? Não há cobrança e ninguém pode me cobrar. Porque se chegar alguém aqui e falar que vai cobrar alguma coisa, para mim não tem valor. Porque aquele que cobra não vale nada. É assim. Seja cantor, seja pregador, seja profeta, quem for dentro ou fora do reino. Cobrou, ele não tem valor, tem preço. Ele tem preço. Esaú estava cansado, ele negociou seus valores. Aprenda uma coisa, nunca negocie seus valores. Nunca, por mais cansado que esteja, não abra mão dos seus direitos. Não abra mão daquilo que você tem direito em Deus. Você tem um direito em Deus e você não pode abrir mão disso. Não fomos comprados por qualquer coisa. Sabe por que uma pessoa cansada negocia seus valores? Porque no fundo, os cansados acham que eles não têm valor. Eles já estão se desvalorizando a si próprios. Toda pessoa cansada também passa por isso. Ela se desvaloriza tanto que ela acha que ela é indigna, ela acha que ela não é capaz. E mal sabe ela que ela pode estar às vezes dentro de um processo que Deus só está matando ela. Deus só tá matando ela um pouquinho mais, cada dia mata um pouco. Aí você fica cansado e quer abandonar o Senhor. Não. Está cansado, suporta, Ele só está te matando. Eu não sei quem que me falou um dia desses assim, que estava pessoas assim de outra igreja. Eu fui muito ferido, fui muito machucado. Mas aprenda uma coisa, você também aprende isso, igual ela aprendeu. Jesus, Ele não quer andar com machucado, nunca Ele vai andar com você machucado. Ele só anda com você morto. Só se você morrer você pode andar com Ele, machucado não. Machucadinho Ele vai ter que matar, acabar de matar para poder usar você. A pessoa muito cheia de si mesma, muito viva, Ele não pode usar. A soberba vai gritar, o orgulho vai gritar, eu tenho que morrer. Eu preciso estar morto em Deus, com a vida dele em mim, aí Ele pode me usar. Deus vai poder usar a minha vida se eu estiver morto. Morto para o orgulho, morto para a soberba, morto para as ofensas. Um coração que não se ofende, diz o apóstolo Hermínio, é uma semente para a unidade, é um fato. Porque se eu fosse me ofender, muitas pessoas eu não receberia de volta. Mas eu recebo, eu nem lembro de mais nada. Eu fui recebido assim, porque o meu pai na fé fez a mesma coisa. Então quem não se ofende é uma semente realmente para a unidade. Mas vamos seguir. Por isso uma pessoa que se prostitui, ela se vende por preço, porque ela não reconhece o seu próprio valor. Se você chegar para uma prostituta, um prostituto, uma pessoa que se corrompe, é porque ela não sabe o valor que ela tem. Ela não sabe. Ela se sente tão pequena que no fundo ela se sente rejeitada. Então ela prefere pôr um preço, já que é mais fácil. Expõe um preço, esquece que tem valor. E uma pessoa nesse estado, Jesus sabe que não vai ter intimidade com Deus. Por isso Ele volta e diz: vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim. Você está no lugar errado? Vinde a mim. Eu sou a pessoa que você tem que estar. Você não está conseguindo encontrar valor? Vinde a mim, eu vou mostrar o valor que você tem para mim. É isso que Ele está dizendo ali. Por isso Ele interrompe e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele não quer só te aliviar. Ele quer que você entenda a obra da cruz. Ele quer que você entenda muito mais. Então, para aquele que está cansado, primeiro, ele não está no lugar certo. Segundo, ele fica negociando seus valores. E Jesus nos dá o caminho do descanso. Aí na Bíblia Ele vai nos dar o caminho do descanso. E Ele nos revela que o verdadeiro descanso passa por um processo. Tudo que você lê na Bíblia relacionado a Deus tem processo. Não se iluda com libertação assim, ó, é mentira. Não se iluda com enriquecimento assim, é mentira. Não se iluda com coisas muito rápidas, porque Deus não é assim. Ele age
imediatamente em alguns casos, mas quando ele age, já participou de um processo, porque Deus é Deus de processo. Por isso Jesus fala muitas vezes, ele fala da flecha, da aljava, do arco, do alvo. Ele fala primeiro da semente, da erva verde, da espiga, do grão cheio na espiga. Deus é Deus de processo, sempre é Deus de processo. Toda vez que Ele estiver fazendo algo com você ou comigo, vai estar dentro de um processo, conhecido como princípio. Não se iluda, eu não gosto nada que nasça explosivo grande, porque depois acaba tão rápido quanto apareceu. É preciso estar num processo, porque o processo vai trazer amadurecimento, o processo vai trazer um crescimento regular diante de Deus. Vamos ver aqui como que Jesus nos direciona para esse caminho, porque nós já sabemos que aquele que não está bem, não está cansado, ele negocia seus valores e vai para o lugar errado, mas Jesus vai dar o caminho, para que você venha para o contexto de vida que Ele tem para dar. Deus é Deus de processo, o descanso dele também vai ter um processo. Primeiro, eu vou até Ele, vinde a mim. Primeiro processo. Tem pessoas que querem ficar descansado, mas não quer Jesus. Ele quer a igreja, ele quer denominação, ele quer festa, ele quer show, ele quer cantor famoso, ele quer pastores de nome, ele quer tudo, mas menos Jesus. Então ele não tem como. O processo começa em Jesus. Ele diz, vinde a mim. Não é para vir ao pastor João, é vinde a mim, é vinde a palavra. Jesus, ele é o início do processo. Vinde a mim. Ele é a pessoa, não o lugar. Vinde a mim. Segundo, eu me submeto a Ele. Não é Ele que se submete a nós. Nós vamos ter que ser moldados por Ele. Sou eu que tomo o jugo. Ele diz assim, sou eu que tomo o jugo. Ele não me obriga, Ele me sugere. O que Ele está dizendo aqui no texto? Leia comigo aí o que Ele diz no texto. Ele está dizendo o quê? Ele diz assim no verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Não é Ele que põe o jugo, é você que toma. Primeiro você vai até Ele, é o processo, você tem que querer Jesus. Se você não quer nada com Jesus, você perde tempo de vir numa igreja como essa ou qualquer outra. Eu preciso ir até Jesus, essa tem que ser a minha sede primeira. Ele é a primícia, Ele é tudo que eu tenho. Jesus não é alguma coisa, Ele é tudo o que eu tenho. A única coisa que você tem. Então você tem que ir até a pessoa bendita do amado, Jesus. Primeiro. Segundo, uma vez eu estando nele, eu preciso me submeter a Ele. Eu não posso querer ditar regra para o Senhor, é Ele que vai ditar regras para mim. É Ele que vai me colocar no lugar de honra, mas é Ele que vai fazer isso. Eu sou o que tomo aquele jugo. Por isso Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Quando Ele diz tomai, é para você tomar o jugo dele, é para você aceitar o jugo dele. O que é jugo? Quem já viu na roça aqueles bois que tem uma canga para não pular cerca, aquela madeira? Isso chama-se um jugo, é um peso. Ele está dizendo que o jugo dele é suave. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele fala mais aqui, ele diz assim, e aprendei de mim. Processo, eu me submeto a Ele, ao jugo dele, e eu me disponho a aprender dele. Eu não vou me dispor a sugar dele. Não, Ele tem que me curar, Ele tem que me prosperar, Ele tem que me dar. Não vai funcionar, você vai cair no meio do caminho. Ele não é submisso a nós. Eu tenho que me dispor a aprender. O maior ministério de Cristo era do ensino. O maior ministério de Jesus era ensinar a palavra, porque no ensino da palavra você nunca vai cair, porque passa céu, passa terra, tempestade, mas a palavra não. E Ele diz isso. Então eu preciso ir até Ele em primeiro lugar, eu preciso me submeter a Ele, e eu preciso me dispor a aprender dele. Em Isaías capítulo 28, 12 diz assim, a qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Agora olha o detalhe, porém não quiseram ouvir. Isso parece alguma coisa para você? Isaías 28, 12. Ele está dizendo dessa maneira, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Olha que gostoso. Mas ele diz assim, porém não quiseram ouvir. Para eu ter descanso eu tenho que começar a ouvir a Deus. Não é ouvir o homem, é começar a ouvir a Deus. Jeremias 6,16.
Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas olha como termina o versículo: porém eles dizem: não andaremos nele. Ou seja, ele tem que se submeter a mim. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Se eu quero servir em casa, é em casa. Se eu quero assim, é assim. É desse jeito. Não é, nunca é do jeito da palavra. Então ele nunca vai descansar. É um cansado dentro do reino, a vida inteira cansado, porque ele não consegue se submeter à palavra. Quantas pessoas você conhece que estão na sarjeta espiritual porque não consegue se dobrar a uma direção, a um comando da parte de Deus? Eu preciso me dobrar ao Senhor, eu preciso ir a Ele, me submeter a Ele e me dispor a aprender dEle. E por que Jesus ensina? Na última parte do processo, por que Ele nos ensina? Para que eu entenda. Você só vai desfrutar de coisas do reino se você entender. Ninguém consegue desfrutar sem entender. Ninguém. Você nunca vai desfrutar da totalidade da palavra se você não entender a palavra. Se você não entender o que Deus... Não é entender o que Deus... Não é conhecer o que Deus falou. É entender o que Ele está falando agora para você. Esse é o detalhe. É preciso entender. Só quem entende desfruta. Um texto para enriquecer. Não adianta eu só conhecer, eu preciso entender. Isaías 43:10 diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que, ó processo aí de novo, saibais, me creais e entendais que eu sou o mesmo. Então Deus não muda, você pode mudar, Ele não. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então Ele está dizendo de um processo, eu preciso saber. Muita gente aí fora sabe que Deus existe. Muita gente até crê que Deus existe. O budista crê que Deus existe. O católico crê que Deus existe. O evangélico crê que Deus existe. Ele sabe e ele crê, mas nem todo mundo entendeu a obra da cruz. Nem todo mundo entende, por isso ele está dizendo em Isaías, a obra tem que ser completa. Eu preciso saber, crer e entender, para eu poder desfrutar. Só desfruta aquele que entende. O eunuco que o diga. O eunuco que estava a caminho de Samaria. Ele ia a caminho de Jerusalém adorar. Quando ele voltava lendo a Bíblia, Deus tira Filipe de um avivamento em Samaria, que estava quebrando tudo em Samaria, estava uma bênção em Samaria, gente convertendo a rodo, e o Espírito Santo arranca Filipe daquele avivamento e leva para um homem só. Leva para esse homem, um eunuco. E quando ele chega perto do eunuco, está no livro de Atos, você pode ler a situação que aconteceu ali com o eunuco e o Filipe. E ali Filipe se gruda na carruagem e fala para ele: você está entendendo? Ele fala: como eu vou entender se ninguém me explicar? Agora eu pergunto para você, como que o eunuco descia para Jerusalém adorar a Deus, lendo a Bíblia, porque ele estava lendo Isaías, e aí ele fala que não entendeu? É igual hoje, muita gente vai à igreja, desce para Jerusalém, ele vai para adorar, ele lê a Bíblia, mas não está entendendo. É preciso que alguém explique. E o eunuco, então, ele fala: ninguém me explica. E ele era um eunuco, ele era lá de Candace, da rainha de Candace, e ele estava ali, um etíope. Descia para Jerusalém para adorar. Aí Filipe, cuidadosamente, zelosamente, sobe na carruagem e começa a explicar para ele todas as coisas. E vai explicando desde Jesus, desde o nascimento, da cruz, e explica pacientemente com ele, gasta um tempo com um homem só. Num dado momento você vai ver que Filipe fala para ele assim: olha a água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe fala para ele: não, você tem que fazer o cursinho da quarta-feira, ver se seu nome não está no SPC, você é casado, você é gay? Eu estou sabendo que você é eunuco, você é gay? Não, não, né? Não tem perigo não, né? Porque precisa fazer um cursinho. Não, o que Filipe fala para ele? Ele fala assim: olha a água, o que me impede de ser batizado? O Filipe fala: nada, se crê, eu creio. Puf, para a água. É assim. Por que ele desfrutou do batismo? Porque agora ele entendeu. Você só vai desfrutar dentro do reino as coisas que você entende. É igual a situação de filho. Eu falo para as pessoas: campanha faz você uma pessoa medíocre, porque você vai negociar com Deus algo que já é teu. É só lembrar do filho pródigo mais velho. O filho pródigo aliás, na história do filho pródigo, o irmão mais velho. O irmão mais velho havia ficado em casa, junto com o pai. Quando o mais novo volta, o que o pai faz? Uma festa, porque ele voltou. O que o irmão mais velho fica? Bicudo, porque ele vê uma festa e vai até o pai lá de longe. Ele fala para o pai: ó, o senhor está fazendo festa para esse teu filho aí, ó. Para mim o senhor não dá nem um cabrito.
O que o pai fala? Ô filho, tudo que eu tenho é seu. Ou seja, se você pegar o início do texto da parábola, você vai perceber que o pai já havia dividido a herança para os dois. Ou seja, ele não comia o cabrito porque não queria. Hoje na igreja está assim de gente que é filho de Deus, ele está num contexto de reino de Deus e não desfruta de nada porque não entendeu que ele é filho. Os cães colocam na cabeça dele que ele não é filho. Ele é um membro, ele tem que ser manipulado, então ele não pode desfrutar. Ele só vai desfrutar se eu der, se eu ensinar. Mas aí eu não ensino porque eu quero ele aqui, no meu pé. Então eu preciso entender. Quando eu entendo no relacionamento com Deus, eu começo a desfrutar das maravilhas do reino. Por isso que quem não entende não desfruta. É tempo de descansar em Deus. É tempo de descansar. Ouça o que está pesado. Se você tiver um termômetro, se você estiver fazendo uma obra de Deus, pregando, limpando a igreja, cantando em altar, evangelizando, e tiver pesado, eu repito, não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua. Porque quando você vai na força do braço, fica pesado, uma hora você não vai aguentar. Mas se você estiver indo na presença de Deus, ainda que machucado, com problemas, com lutas, mas você sabe quem você é filho. E você vai na presença dele na certeza, porque você entendeu que é filho, entendeu que é filha, você vai desfrutar dessa intimidade com Deus. Aquela luta vai passar, ela vai passar, tudo passa. Mas você tem que entender isso, que você na posição de filho, você vai ter um fardo trocado. Por isso ele diz, vinde a mim, todos vós estáis cansados. E faz o que com ele? Uma troca de fardo. Pega o meu fardo. Ele diz assim, antes eu quero ler um negócio que eu tive que escrever aqui. Eu tive que escrever isso aqui porque eu escrevi agora tardinho, quase para vir para a igreja. É só um conselho, presta atenção. Se vir à igreja, se fazer a obra, se adorar a Deus, se é difícil você levantar braço e adorar a Deus. Se ter comunhão com os irmãos, é difícil cumprimentar. Ô Isabélia, Pai do Senhor, ô irmã, Pai do Senhor. Isso é difícil cumprimentar, vai se medindo aí. Ter comunhão com os irmãos. Se servir ao Senhor nas diversas áreas, isso estiver muito pesado, não é o Senhor que você está servindo, então volte já. Volte já a ter prazer em ir à igreja, em ter prazer de ter comunhão, em ter prazer de estar na presença de Deus, porque o fardo do Senhor é Ele que diz, o meu fardo é leve. Se é Ele que diz que é leve, é porque é leve. Alguém não vai querer contestá-lo, porque se Ele diz que é leve, é porque é leve. Por que está pesado? Porque não é o dele que eu estou carregando, é o meu. E hoje é para fazer troca de fardo com Ele. Ele quer tirar o peso das suas costas. É tempo de descansar. Eu vou ler uma série de textos aqui, para que a gente possa orar. Salmo 127, 1 e 2, diz assim, e o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se for na força do teu braço, você vai cansar, não vai edificar. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, porque assim dá a ele aos seus amados o sono. Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Mas dormir aonde? Não é para você relaxar, mas é para você dormir no sentido de descansar nele. Descansa em Deus, descansa no Senhor. Marcos 4, 27 e 28. E dizia, o reino de Deus é assim, como um homem lançasse a semente na terra e dormisse. É assim, o reino de Deus é assim. Você está no reino de Deus, é desse jeito, lança a semente e vai dormir. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, e não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, ó o processo aí, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. O lavrador ele lança semente na terra e vai dormir. Você não pode fazer a semente crescer, é Deus que faz isso. Há processos na tua vida que é Deus que faz, então não adianta você espernear, é Ele que vai fazer. O crescimento sempre foi Deus que deu. O homem não consegue fazer crescer, é Deus que faz. E é isso que ele está dizendo no Salmo 127 e também em Marcos 4, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então não fiquem em lugares errados, fiquem em uma pessoa, Jesus.
Não é ficar na igreja, não. A igreja eu preciso ir para ter comunhão com os irmãos. Aqui a gente só vem afiar a espada para trabalhar lá fora segunda-feira. Sabia? Igreja, você vem de sábado e de domingo para afiar a espada, para você ir para a luta lá fora. Igreja, a palavra igreja significa eclésia. Eclésia é tirados para fora, não é postos para dentro. Não adianta eu fazer um templo de 10 mil pessoas, aí junta todo mundo lá para dentro e lá fora o povo morre. Não, a obra da igreja é lá fora. É eclésia, é tirados para fora. Então aqui eu venho fazer o quê? Eu venho adorar a Deus, ter comunhão com os meus irmãos, me submeter à liderança, afiar a espada e vou para a luta. É lá fora que é a obra, onde o pecador está. Então não negocie seus valores. Veja o que Jesus pagou por você e descubra o seu real valor. Pense nisso. Aí é só entrar no processo, vir até Jesus, se submeter a Ele e se submeter também ao seu aprendizado. Depois, é só você recostar no seu peito. Salmo 30. Eu estou lendo vários textos sobre cansado para você ver a importância disso. Talvez você se cansou durante a trajetória da sua vida com alguma coisa. E atrás de todo derrotado existe um cansado. Atrás de todo equivocado, toda pessoa perdida, toda pessoa sofrida, toda pessoa que está ferida, há um cansaço ali. Ele cansou de algumas coisas. Atrás de toda pessoa sofrendo, há um cansado. Porque quem não se cansa, temos que ser como a águia. Por isso ele diz, Salmo 30, verso 19: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, encobri-los-ás a um pavilhão da contenda das línguas, você será livre. Salmo 91:1, esse todo mundo conhece. Aquele que habita, não passa por ele, habita nele, habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai fazer o que? Ele descansará. É assim que está na tua Bíblia. Então não é aquele que vai passar pelo esconderijo, não, é o que vai habitar. Comece a habitar em Cristo enquanto ainda é tempo. Habite no Senhor enquanto ainda é tempo, porque senão cansaço. A tendência do cansaço é corroer igual ferrugem, até que destrói por completo. Eu preciso ter um revigorar de Deus na minha vida para eu continuar. Eu preciso disso. Então é dessa maneira, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, descansará. Nós vamos nos colocar no descanso agora, perante o Senhor. E o Espírito Santo é que vai completar a obra, porque a obra não é nossa. Aliás, Deus chama você de obra. Quando a Bíblia diz assim, que o Senhor, Ele completará a sua obra. O Senhor, Ele começa a sua obra e Ele a completará. A obra do Senhor é você. Deus olha para você e chama você de obra. Você é a boa obra. E Ele vai completar. Quanto mais eu me submeto a Ele, quanto mais eu entendo que Ele é Senhor, quanto mais eu busco descanso e refrigério nele, mais eu vou conseguir me recostar no peito dEle. E aí Ele vai fazendo. Sabe quando que você se cansa? Quando não é para você fazer, é para Ele fazer. Há coisas que é para Ele fazer. Por isso que igrejas que enchem com coisas que homens fazem, vai cansar. Se eu trouxer a Aline Barros aqui, não cabe gente na rua. Mas na outra semana eu vou ter que trazer Fernanda Brum. Na outra semana eu vou ter que trazer Fernandinho. Na outra semana eu vou ter que trazer esse, vou ter que trazer aquele. Porque no dia que eu não trouxer ninguém, a igreja esvazia. Por quê? Porque é na força do meu braço, é eu que estou enchendo a igreja. Se eu encho, eu tenho que alimentar. Agora, se a palavra que vai trazer você pela sede que você tem, a palavra vai te alimentar, e ela não é minha, é do Senhor, ela é fonte inesgotável. Então eu prefiro que a igreja passe pelo processo natural de Deus, para que ela cresça por dentro e haja um avivamento dentro de você, um destravamento de dentro para fora. Não adianta você ser reformado por fora, você tem que ser transformado por dentro. E isso quem faz é a palavra de Deus, não é outra, é Ele que faz. Mas eu tenho que ir até Ele. O processo não muda, eu vou até Ele, aí Ele vai me mudar, Ele vai me moldar. Aí sim você vai experimentar na tua vida um grande avivamento. Você vai experimentar um avivamento que você nunca experimentou na tua vida. Você pensa que avivamento é sair correndo, pulando, virando mesa? Não, avivamento é quando você põe para fora a palavra, aquilo que Deus pôs aí dentro. Isso é avivamento. Avivamento é você pôr para fora tudo que Deus colocou aí dentro. Avivamento é quando você começa a profetizar a palavra. Isso é avivamento. Avivamento é quando você se arrepende, chora, clama, adora,
começa a pôr para fora, não cabe em você, é rio, começa a fluir, é de dentro para fora. Isto é avivamento. Do mais não é entretenimento, animação, menos avivamento. Avivamento é mais profundo, e as pessoas que querem experimentar um avivamento, elas têm que pagar um preço de ir até o Senhor, de ir até a palavra, de estar buscando a palavra, buscando a revelação, o rema da palavra, não só a letra, porque a letra vai matar, a letra vai cansar, vai chegar uma hora que a letra vai te cansar, mas o rema, a revelação que só Ele dá, os mistérios de Deus que só Ele pode revelar, isso vai te edificar a cada dia. Você só se mantém de pé pelas revelações que você recebe. Você não mantém de pé pelos ensinos que eu dou, mas é pelas revelações que Deus te dá. É isso que mantém você de pé, é isso que sustenta a nossa vida. É quando Deus revela coisas no seu espírito e quebra assim, destrava, parece estar quebrando corrente, está estalando osso. É lá dentro que a palavra vai, espada de dois gumes, que ela vai entrando e cortando e fazendo divisão. E ali sim começa a acontecer um avivamento real e sincero. A religião nunca ligou o homem a Deus, porque religião é a tentativa do homem se religar a Deus. Por isso chama religião. O homem tenta se religar a Deus, nunca dá certo. Cansa. O reino de Deus não, eu só vou até Jesus. Aí em vez de eu cansar, eu descanso, porque Ele é meu descanso, Ele é meu repouso, Ele é meu refrigério. Vamos nos colocar de pé, vamos ouvir essa canção. E nesse tempo, eu quero que você lembre de todo momento da tua vida que você esteve cansado. Todo cansaço, toda exaustão, todo desânimo, todo fracasso, toda angústia, tudo aquilo de ruim que você até hoje tem lembrado, tem vivido, tem passado no seio da família, tem passado lá no emprego, tem passado na tua vida financeira. Não importa onde você está esgotado, cansado, o convite está de pé. Ele parou aquela conversa gostosa com o Pai para dizer: vinde a mim. Jesus vai fazer uma troca de fardo hoje. Lembre-se, você está num ambiente profético, onde palavras viram sentenças. Em todo ambiente profético, as palavras são sentenças. Todo ambiente profético, nenhuma palavra é jogada ao léu. Todas as palavras, elas são colocadas dentro de um tempo de sentença. Falou num ambiente desse, não será, já é. Então feche os olhos, ouça a canção, se retrate, se coloque você em Deus e aceite a chance que o Senhor está dando para você em relação a Ele. Esconda-me onde o inimigo não me encontre. Esconda-me onde o meu orgulho não me ache. Esconda-me em um lugar secreto. Esse lugar é Ele, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado e encostar-me em teu peito e descansar. O melhor lugar de descanso é o peito do Senhor. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, inteiramente teu, apaixonado por ti, Senhor. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Até hoje você deve ter feito do teu jeito, na força do teu braço, na tua própria condição. Só que quando Deus fala, toda vez que Deus fala, Deus cria. E toda vez que Deus fala, Deus cria a condição dele para você. A condição que Deus cria segundo a palavra é para você, não é para ele. A condição dele é muito boa, ele é Deus. Quando ele fala, a condição é criada para mim e para você. Quando Deus fala, ele cria. E
E hoje Deus está criando a condição segundo a palavra, uma condição de descanso para você. Eu não sei até onde você caminhou, até onde você tem andado, as frustrações, mesmo porque eu não posso te ajudar, eu não preciso nem saber. Mas é um relacionamento íntimo seu e dele. Eu vou ler um texto aqui, e eu quero que depois você venha aqui. Nós vamos orar com você, orar por você, vamos ministrar esse descanso no Senhor. O texto de Jeremias 30, 10, 11 diz assim: não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, ó Jacó, e voltará, e descansará, e ficará em sossego, tranquilo, e não haverá quem o atemorize. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Ele responde: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Ele está dizendo, você vai descansar, você vai ficar sossegado, não vai ser mais atormentado, porque é eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo, não é Ele, é a palavra. Então você vai aproveitar esse momento, porque existe a revelação da palavra. Então a gente lê, tem a revelação da palavra, existe a ministração da palavra, que é isso que eu estou fazendo, eu estou ministrando. Mas agora você vai entrar na unção da palavra, que é o poder que a palavra libera. Porque se Deus libera uma palavra, não é à toa. Se Ele libera uma palavra, é porque Ele quer fazer segundo a sua palavra. Eu não prego o que eu quero, eu prego o que Ele manda. Porque a igreja não é minha, a mulher minha é a pastora Neia. A mulher dele é a noiva, você é a esposa do Cordeiro. Então Ele fala o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Então nós vamos orar na unção da palavra. Eu queria que você viesse, porque nós vamos ungir você. Apenas um ponto de contato. Vamos ungir você com óleo de nardo, que é óleo de vida. A pastora vai estar aqui também me ajudando, e nós vamos orar. Se você sente na tua vida, na tua história, algum momento de cansaço, dor, frustração, angústia, Ele é muito Deus, Ele é suficiente para tirar o peso, tirar o fardo, tirar o jugo e colocar dentro de você um descanso, colocar dentro de você um refrigério, colocar dentro de você um tempo novo, um tempo diferente. Pode vir aqui à frente. Você vai ser ungido, pode vir aqui à frente. A gente vai orar. O egoísmo, aleluia, não me prenda. Esconda-me onde os aplausos não me embriague. Esconda-me em um lugar secreto